A videira verdadeira. Palestra de Neville Goddard. Realizada em 4 de abril de 1969. Hoje, como você sabe, é Sexta-feira Santa, e, sem dúvida, milhões compareceram aos cultos e ouviram alguma parte das últimas 7 palavras de Cristo, mas eu me pergunto quantos deles sabem quem Ele é e o que as palavras realmente significam. Eu lhe digo. Jesus Cristo é sua consciência, seu eu sou, que se tornou como você é para que você possa ser como Ele é. Quero que você aceite isso literalmente, pois é verdade. Agora, cada uma das 7 palavras faladas hoje é realmente uma frase, a primeira das quais é: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem, e a última é: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Esta é apenas uma parte da citação do 5º versículo do 31º capítulo do livro dos Salmos. O pensamento completo é este: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me redimiste, ó Senhor, Deus fiel. Aqui encontramos o Redentor sendo um com os redimidos, pois falando ao Pai, ele diz: Tu me redimiste, mas ele já confessou eu e o Pai somos um. Então você vê que o Redentor e os redimidos são realmente um. Vamos olhar para essas palavras através dos olhos do místico, e não com os olhos tradicionais da igreja. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Essa videira verdadeira é a imaginação. É o corpo eterno do homem, que é o próprio Deus. Jesus é o corpo divino, do qual somos seus membros no sentido de que ele está em nós. Cristo não é um homenzinho, mas a humanidade. Ele é nossa própria imaginação humana maravilhosa. Ele é nosso Redentor, mas ele é o único redimido. Quando percebi isso pela primeira vez, fiquei chocado, pois nasci e fui criado na tradição cristã e não conhecia nenhuma outra religião. Então descobri que Cristo não era alguém de fora que eu deveria adorar, mas minha própria imaginação humana maravilhosa, e por um tempo meu mundo virou de cabeça para baixo. Há um pequeno poema que se encaixa perfeitamente nisso. Eis esta videira. Achei uma árvore selvagem cuja força desenfreada havia inchado em galhos irregulares. Mas eu podei a planta e ela cresceu temperada em sua extensão vã de folhas inúteis e atada como você vê nesses cachos cheios e limpos para retribuir a mão que sabiamente a feriu. Sua imaginação é a verdadeira videira da qual tudo em seu mundo é extraído. Qualquer uso indevido de sua imaginação causa deformidades em sua vida. É um choque, eu sei, perceber que você é a única causa de sua vida e que responsabilidade você tem de podar essa verdadeira videira da consciência. Já que o Pai e o Filho são um, eu, como Pai, sou a videira verdadeira e devo podar a mim mesmo. Não percebendo que um outro aparente era um galho crescendo de mim, a videira verdadeira, eu me permiti entreter pensamentos desagradáveis sobre ele. Mas eu não cortei o galho, pois a poda não é dessa forma. Chamada de arrependimento nas Escrituras, a poda é revisão, que é uma mudança radical de atitude em relação a um indivíduo ou situação. Eu revisei meus pensamentos em relação àquele outro aparente e aceitei esse ato imaginário invisível como realidade. Então eu observei, e com o tempo eu me tornei ciente de uma mudança em meu mundo em relação a esta pessoa ou àquela condição. Tendo encontrado a videira verdadeira e o Pai que a podou, eu sei que devo podá-la todos os dias, pois se eu fizer isso ela se enredará e se formará nesses cachos cheios e limpos para retribuir a mão do viticultor, o Pai, que a podou. Ouçam atentamente agora estas palavras da carta de Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus fosse coisa a que se apegava, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E, achado em forma humana, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Seu corpo é a cruz sobre a qual Jesus Cristo é crucificado. E é ali que ele permanecerá até transformar seu corpo humilde na forma única com seu corpo glorioso. Então ele terá cumprido seu propósito. Eu lhes digo. Jesus Cristo realmente tomou sobre si seu corpo de humildade e se tornou seu escravo, alimentando-o, banhando-o, vestindo e cuidando dele de todas as maneiras. No entanto, Jesus Cristo não é deste mundo. Mas com o tempo ele o transformará completamente em seu corpo glorioso,
pois ele é o Redentor, que, tendo assumido seu corpo, o redimirá, tornando-se assim o redimido. A verdadeira videira é sua própria imaginação humana maravilhosa. Quando você acredita nisso, você não mais imaginará como antes, mas podará seus pensamentos a cada minuto de cada dia. Você quebrará o hábito de sentir remorso, depressão ou arrependimento. Você não mais pensará mal do outro, porque você saberá que ele é, na verdade, você mesmo empurrado para fora, e apareceu em seu mundo porque o Pai em você o chamou. Ninguém pode vir a mim a menos que eu, que sou um com o Pai, o chame. Mesmo que ele traga veneno, ele o faz porque eu dei a ele para trazer. Esta é a história que é reencenada hoje, mas não compreendida. Agora nos é dito que ele pegou um pedaço de pão, chamado de um bocado em algumas traduções, e o deu a Judas, que partiu rapidamente. O pedaço de pão é um presente de grande amizade. No mundo antigo, o pedaço de pão era mergulhado em um líquido e entregue ao convidado de honra, aquele que é o amigo mais próximo e querido. Esse é Judas. Somente aquele que conhece o segredo messiânico pode traí-lo. Ninguém pode me trair se não conhece meu segredo. Como você poderia me trair se eu não tivesse confiado em você como amigo e compartilhado meu segredo? Então Judas sai para contar ao mundo sobre o verdadeiro Cristo e dá a eles um sinal dizendo: aquele que eu beijar é o homem, prendam-no. Segurem-no firme. Não o deixe ir, mas como a sua doutrina, alimente-se dela, beba-a. Deixe tudo mais ir, mas não o deixe ir. Quando você encontrar a causa dos fenômenos de sua vida, deixe todas as outras crenças irem. Se as pessoas insistirem para que você coma certa comida ou observe certos dias, não acredite nelas, pois não há nada que você possa fazer do lado de fora que o recomendará a Deus. Você é contaminado ou purificado pelo que sai do seu coração, não pelo que você come ou observa do lado de fora. Você está imaginando o bem ou o mal para si mesmo, pois a verdadeira videira é sua própria imaginação humana maravilhosa, e o mundo externo nada mais é do que seus galhos. Agora, quem é esse que Judas beija? O Cristo ressuscitado. Isso eu sei por experiência própria. Uma noite eu estava explicando a palavra de Deus para 12 homens, quando um deles pulou rapidamente e partiu. Eu soube instantaneamente que ele iria contar exatamente o que eu havia dito a ele sobre a causa dos fenômenos da vida. Então ele retorna. É o mesmo ser, mas agora ele está ricamente vestido e tão importante que todos nós ficamos em posição de sentido em sua entrada. Vindo em minha direção, ele corta minha manga, revelando meu braço direito e beija aquele de quem é dito: não o deixe ir, mas segure-o firme. A palavra hold, segurar, conforme definida na concordância, significa poder todo-poderoso e a palavra feste significa abster-se de todo alimento. Aqui, somos instruídos a nos abster de qualquer alimento para o pensamento que não seja nossa própria e maravilhosa imaginação humana. Somos instados a nos banquetear com nosso próprio poder e sabedoria. Abstenha-se quando outros o incitam a tentar um pouco de numerologia, um pouco de astrologia ou qualquer crença em um poder fora do seu eu. Uma das grandes fraquezas do homem é a necessidade de estar sempre certo. Aqueles que profetizaram que a Califórnia passaria por um terremoto que mataria milhões, orarão até quebrar o crânio para provar a veracidade de sua profecia, mas isso não tem nada a ver com as Escrituras. O terremoto mencionado nas Escrituras acontece internamente, e não externamente, de forma alguma. Jesus Cristo é o próprio Deus, que se tornou você, individualmente. Sua consciência é Ele. Quando você imagina, Deus está agindo. Ele é a verdadeira videira e o agricultor, pois ele é sua imaginação, imaginando você. Se você realmente entender isso, começará a podar seus pensamentos. Se não entender e continuar a acreditar que Jesus Cristo é diferente do seu eu, você persistirá em permitir que sua energia devassa corra solta, enche galhos irregulares e carregue coisas desagradáveis em seu mundo. Quando você se torna consciente daqueles em necessidade, mesmo que não os conheça pessoalmente, você usa sua imaginação para tirá-los desse estado. É isso que você é chamado a fazer. Se você os representa para si mesmo como gostaria que fossem, e se convence de que é verdade, esse ramo mudará em seu mundo.
Você não elimina o estado de necessidade. Ele permanece para qualquer um estar ciente, mas você, tendo-se tirado do estado, não o vê mais. Pode sua videira de manhã, ao meio-dia e à noite, e então, quando você menos esperar, uma série de experiências maravilhosas e sobrenaturais serão suas, enquanto Deus se revela em você não como outro, mas como seu próprio ser. Então você dirá, por experiência própria, eu sou Ele. No capítulo 17 de Lucas, somos avisados para não darmos ouvidos a ninguém que diga: Eis aqui. Ou Alá, pois o reino de Deus está dentro. E somos informados no capítulo 3 de Filipenses. Nossa comunidade está nos céus, de onde esperamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que remodelará nosso corpo humilde para ser um com seu corpo glorioso. Este corpo de humilhação será completamente transformado pelo Cristo exaltado em você. Portanto, não vá a lugar nenhum quando alguém lhe disser para procurar em outro lugar, pois você só pode encontrar o verdadeiro Deus dentro de você. Se nossa comunidade está no céu, de onde esperamos um Salvador que é o Senhor Jesus Cristo, e o céu está dentro, nosso Salvador não pode vir de fora. E quando ele vem, é em uma série de atos majestosos e sobrenaturais, nos quais ele se revela e se levanta de dentro. Blake expressou esse pensamento tão lindamente na prancha 96 de Jerusalém, como: Eu contemplo as visões do meu sono mortal de 6.000 anos deslumbrando ao redor das minhas saias como uma serpente de pedras preciosas e ouro. Eu sei que é o meu eu. Ó meu divino Criador e Redentor! Eu contemplei essas visões. Conheci a emoção de ver aquela poça de luz líquida dourada e saber que era meu eu. E experimentei o terceiro capítulo de João ao ascender ao reino de Deus dentro de mim. Fui ensinado a acreditar em alguém do lado de fora, no entanto, quando meu corpo espiritual foi dividido e a verdade foi revelada a mim, eu me fundi com luz líquida dourada, pulsante e viva e, como uma serpente, retornei ao reino dos céus dentro de mim para me tornar uma pedra viva no templo vivo do Deus eterno. Esse conhecimento, eu sei, todos vão experimentar. Mais uma vez, voltemos ao drama retratado hoje. A primeira palavra das 7 palavras maravilhosas é esta: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que estão fazendo. Se você sabe que é a causa da sua tristeza, não pode perdoar aquele que a submeteu? Você deve condenar uma sombra, quando você é a causa dela. Todo mundo que entra em seu mundo é atraído para lá por seu pai, com quem você é um. Se aquele que entra insulta ou ofende você e você sabe que é a causa de sua aparente ofensa, você não pode perdoá-lo. Você não pode dizer: Pai, perdoa-o, pois ele não sabe o que está fazendo. Seu mundo está cheio daqueles que estão sob compulsão para desempenhar seu papel por causa do que você imaginou. Você pode ter esquecido seus atos imaginários e pode até negar que já tenha tido tais pensamentos, mas eles não poderiam vir se você não os tivesse chamado para fora de si mesmo, portanto, você deve perdoá-los, pois eles só fizeram o que você pediu que fizessem. Agora, bem no final, esta declaração é feita. E está consumado. O que ele pede quando o trabalho que lhe foi dado para fazer está terminado? Para me devolver a glória que era minha, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Tendo se esvaziado de sua glória e tomado sobre si a forma de um escravo para se tornar obediente até a morte na cruz do homem, ele redimiu o estado de escravidão tornando-se um com ele e elevando-o ao nível de pai. Agora ele pede para retornar à sua antiga glória, a glória que ele conhecia antes que o mundo existisse. Apenas um ser retorna. Esse ser é Deus Pai, o remetente, agora um com seu Filho, o enviado. Entrando neste mundo de muitos, somos os deuses, filhos do Altíssimo, mais um com nosso Pai. Quando, como o Filho, superamos a morte, retornamos com maior brilho e translucidez por causa de nossa vitória sobre a morte. Então, que alegria é a nossa! Se você aceitar esta verdade e não a deixar ir, seus dias mudarão enquanto você se banqueteia no corpo da imaginação e bebe de seu sangue vivificante. Desista de tudo o que você já acreditou sobre causalidade e acredite na causa única de toda a vida, seja ela boa, má ou indiferente, que é sua própria imaginação humana maravilhosa. Quando uma experiência lhe causa angústia, em vez de negá-la ou tentar apagá-la, aceite o evento e mude-o.
Embeleze seu mundo. O reino dos céus está próximo. Arrependa-se e creia na história da redenção. Jesus Cristo não é um homem que morreu há 2000 anos. Você e eu morremos com Cristo no princípio. Você foi crucificado com Cristo e Ele vive em você. Viva sua vida na carne pela fé no Filho de Deus. Que tanto o amou, Ele realmente se tornou você. Sua encarnação ocorreu quando você nasceu. Ele é um escravo do seu corpo, pois seu nascimento de baixo é quando a imaginação assumiu a forma de um escravo. Ele não é uma pessoa que, escravizando outro, chama esse outro de seu escravo, pois aquele que é o mestre escravo ainda é um escravo do corpo que ele veste, cuidando de suas funções normais e naturais para si mesmo. Deus realmente se tornou o escravo que você é, para redimi-lo. Uma transformação completa ocorrerá, e você, o verme-larva, retornará à consciência de ser a borboleta exaltada, o mesmo ser que você era antes de descer em poder e tomar sobre si a forma de um escravo. Não consigo descrever a emoção que é sua quando você veste aquela vestimenta todo-poderosa de fogo e ar. Enquanto você a veste, não há nada que você não possa fazer sem esforço. Você pode formar olhos que enxergam perfeitamente e moldá-los em órbitas vazias, formar braços que se movem perfeitamente em suas órbitas. Com seu poder mágico, você pode transformar corpos encolhidos pela idade em corpos perfeitos de 20 anos. Esse poder é seu quando você veste seu corpo chamado céu. Uma noite em 1946, eu usei aquele corpo. É o mesmo corpo que eu desisti quando tomei sobre mim este corpo de escravo para redimi-lo. Naquela noite, enquanto ainda consciente de ser Neville, eu, o invisível, me tornei um ser visível ao me pregar nesta cruz chamada Neville. E eu o usei fielmente até a noite da transfiguração. Então eu sei a emoção que está reservada para você quando seu corpo de escravidão for transformado em um corpo de imortalidade. Veja, o ser que você realmente é Jesus Cristo e não pode morrer. Você que era antes que o mundo existisse, desceu a este mundo de morte para superá-lo, para se levantar como um ser, pois você, o Redentor, saberá que é um com os redimidos. Agora, uma das últimas palavras na cruz é: tenho sede. Você pode pensar que isso é uma sede de água, mas o livro de Amós lhe diz do que ele tem sede. Enviarei fome sobre a terra. Não será fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Cada palavra tem que ser cumprida nele. Essa é a sua sede. Quando a sede vier sobre você, cada palavra de Deus se desdobrará em você, colocando-o no papel principal. Então sua fome e sede serão satisfeitas, pois você terá experimentado a Bíblia inteira em uma experiência de primeira pessoa, singular, no tempo presente. Eu me pergunto qual % do nosso mundo entende esse dia maravilhoso da crucificação. Em uma igreja aqui na Wilshire Boulevard, haverá 7 pregadores, cada um falará uma frase e tentará explicá-la. Com o conceito tradicional de Jesus Cristo, como a declaração: Pai, perdoa-os poderia ser explicada? Como você poderia, pessoalmente, realmente perdoar alguém se você não acreditasse que ele foi expulso? Como você poderia perdoar alguém que tinha acabado de assassinar um amigo ou um ente querido, sem reconhecer que você tinha que ter feito isso, porque isso não poderia ter acontecido e você está ciente disso, a menos que seu pai chamasse sua atenção ao atrair o evento para o seu mundo, e você e seu pai são um. Somente quando você sabe quem é a causa real dos fenômenos da vida, você pode perdoar. Se a consciência é a causa do assassinato e você está sempre ciente de algo, o estado de assassinato não pode ser cortado, mas sua consciência pode ser reorganizada. O evento pode ser completamente transformado pelo arrependimento, que eu chamo de revisão. Quando você revisa uma memória perturbadora, você se arrepende no verdadeiro sentido da palavra. Quando encontrei esta videira pela primeira vez, mal consegui dormir por dias e dias, fiquei tão desiludido pensando na responsabilidade que agora estava sobre meus ombros, responsabilidade que sempre coloquei sobre os ombros de outro. Mas uma vez que aceitei o fato de que Jesus Cristo é minha imaginação humana e a causa de tudo que tenho consciência, soube que não podia mais passar a bola, mas tinha que fazer algo a respeito. Então eu, o Pai, comecei a podar a videira.
Todo o capítulo 15 do livro de João é dedicado a essa poda da videira. Ele começa: Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Todo ramo meu que não dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. A árvore em seu jardim pode ser linda de se ver e pode doer cortar um certo ramo, mas você sabe que deve fazê-lo se quiser bons frutos no ano que vem. Isso é vida. A consciência, o eu sou, é a videira eterna. Seu corpo eterno é a imaginação, que é o próprio Deus. Somos todos membros do corpo divino, Jesus, portanto, a humanidade é verdadeiramente o corpo do Senhor Jesus Cristo. Cada criança é parte desse corpo universal, e quando ela sabe que Jesus Cristo é sua própria imaginação humana maravilhosa, ela fica confusa no momento, até que a realização se reorganize dentro dela. Então ela se recompõe, determinada a fazer algo a respeito. Eu lhe digo por experiência própria, se você se controlar e realmente acreditar em Cristo em você a ponto de não se voltar para nenhuma outra causa, mas podar seus pensamentos de manhã, à tarde e à noite, seu mundo mudará. Ele se moldará em harmonia com a mudança que ocorreu em você, pois seu mundo exterior está sempre refletindo seus atos internos e imaginários. Esta é a grande história que é contada hoje. Jesus Cristo não é um homem que foi pregado em uma cruz de madeira, ou pendurado em uma árvore do lado de fora. A árvore mencionada no livro de Atos é o próprio homem. O cérebro é a raiz, com as veias e artérias como a árvore e seus galhos. Esta é a árvore da vida mencionada no 4º capítulo de Daniel. Ela foi derrubada, mas sua raiz não foi perturbada para que a árvore pudesse se reverter, e seu poder, que havia descido para a geração, pudesse ser transformado em regeneração. Quando essa fome vier sobre você, o reino dos céus estará próximo. Mas não se engane, o reino de Deus não virá com sinais a serem observados. Que ninguém lhe diga: aqui está ou lá, porque o ser que você está buscando é a causa da sua vida. Esse ser é Deus Pai, que está em seu reino, e esse reino está dentro de você. De repente, o drama chamado Jesus Cristo se desenrolará dentro de você e você conhecerá a alegria que vem com a realização. Quando esse plano se desenrola, você dorme de forma diferente, você acorda de forma diferente. Não há um momento no tempo em que você não possa fechar os olhos e partir de bom grado, pois você sabe que a palavra se desenrolou em você. No entanto, noite após noite, as visões continuam a possuí-lo, todas baseadas nas promessas de Deus conforme registradas no Antigo Testamento. Todas as noites, quando fecho meus olhos para este mundo, entro naquele mundo, o mundo do despertar do Espírito, e cumpro a palavra de Deus. Agora, recebi 2 cartas esta semana sobre sonhos com cavalos. Tenha sempre em mente que um sonho é uma parábola com um único ponto de verdade. No sonho de uma senhora, ela estava dirigindo pela estrada com seu marido, quando olhou para trás e viu 2 cavalos selvagens correndo em direção a um penhasco profundo. O mais novo saltou sobre o penhasco em direção a um pasto rico, mas o mais velho caiu na estrada. Embora soubesse que ele não estava ferido, sentiu pena dele e, quando ela estendeu a mão para ele, ele se levantou e veio até ela em busca de conforto. O cavalo é um símbolo do entendimento de alguém. Ela não descartou completamente o antigo, mas não é igual ao novo entendimento da verdade eterna, pois o cavalo mais novo atravessou lindamente o penhasco. Ela não foi para a cama naquela noite para conjurar cavalos. Eles vieram até ela, pois agora ela está cavalgando um novo entendimento e a verdadeira palavra de Deus está se tornando viva dentro dela. No capítulo 12 de Números, somos informados de que Deus fala ao homem por meio da linguagem dos sonhos. Se Deus está falando, você precisa prestar atenção e extrair um único fio de verdade do que ele está dizendo. Outra senhora sonhou com 3 cavalos, um branco, um preto e um pálido, todos vivendo em sua propriedade de 1000 acres. Os homens lhe ofereceram um preço fantástico pela propriedade, no entanto, ela sabia que o que eles realmente queriam era seu cavalo branco e ela não queria se separar dele. Vez após vez, eles tentaram matá-la ou feri-la de alguma forma, mas o cavalo branco sempre apareceu para redimi-la de uma maneira humana. No livro do Apocalipse, somos informados de que Jesus Cristo cavalga o cavalo branco.
Aqui vemos que essa senhora não está completamente no controle de seu entendimento, mas ela o encontrou e é redimida por ele, embora ainda esteja buscando a si mesma, porque seus inimigos são suas crenças baseadas em seu treinamento inicial, que voltaram para assombrá-la. Em sua carta para mim, ela se perguntava se já havia montado no cavalo vermelho do conflito, já que não viu nenhum. Eu digo a todos vocês, não tentem colocar algo em seus sonhos que não esteja lá. Ela não sonhou com um cavalo vermelho, então por que mencioná-lo? Um sonho tem apenas um jato central de verdade. No caso dela, é o cavalo branco, o símbolo do Redentor, que é sua própria imaginação humana maravilhosa. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, quero agradecer a cada pessoa que comenta, curte e compartilha os conteúdos aqui do canal. Isso tem contribuído muito para que o YouTube leve esses ensinamentos a mais pessoas. Também gostaria de convidar, a quem quiser, e sentir no coração, a ser membro aqui do canal. O custo é bem pequeno e vai auxiliar demais com o meu trabalho. Lembrando que a assinatura pode ser cancelada a qualquer momento. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.